Olá, meninas. Olá.
Olá, meninas. Boa noite. Sejam todas bem-vindas. Sejam todas bem-vindas. Jussara, Sara, Edilma. Prazer enorme estar aqui com vocês. Eu tive um probleminha no meu computador. Será que alguém pode abrir o som ou digitar aqui se está tudo ok? Boa noite, Vivi. Tá tudo ok? Ah, Tá aparecendo perfeito. a Obrigada. tela, tô te ouvindo. Maravilha. Obrigada. Muito obrigada. A gente já vai começar. Perfeição. Que bom, né? A gente já está na metade do mês de julho, metade do ano está indo embora e a gente está aqui, né? Com os nossos sonhos, com as nossas metas, com os nossos projetos em andamento. 2026 está sendo um ano incrível. Que bom estar aqui com vocês hoje. Vamos lá. Já somos 6 na sala, né? Então a gente vai começar da forma como a gente sempre começa em todos os nossos encontros, fazendo uma oração a Deus. Senhor Deus, muito obrigada, Senhor, pela vida de cada mulher que está aqui. Obrigada, Senhor, pelos seus sonhos, pelos seus projetos. Quero te pedir, Senhor, que abençoe a vida de cada uma na realização de tudo aquilo que elas estão se propondo a fazer. Abençoe seus lares, suas casas, as pessoas a quem elas amam, que elas possam ter e vivenciar experiências incríveis e sobrenaturais na tua santa presença. Nos ajude nesse encontro, que possamos sair daqui cada vez mais fortalecidas e que possamos, nesses 16 dias que faltam agora para encerrar o mês, nós possamos viver o extraordinário na tua santa presença. Nos cubra de bênçãos, que nós possamos ser surpreendidas com o teu mover e o teu sobrenatural e o teu agir. É a oração que nós fazemos já agradecidas no nome de Jesus. Amém. Amém, meninas, amém. Pedir para vocês irem no grupo da unidade de vocês, avisar que nós já vamos começar. Vou fazer isso agora na minha unidade. Espera aí. Vou avisar aqui que nós já vamos começar, para ninguém perder por nada, né? Nada é nada. Ih, gente, olha só. E agora, o que que eu fiz aqui? Pronto. Nem posso ir lá, senão vai dar ruim. Vamos lá, 2 minutinhos para vocês avisarem lá no grupo da unidade. Deixa eu ver se eu consigo fazer por aqui. Para a gente avisar que a gente já vai começar. Que a gente começou. Pronto. Deixa eu avisar aqui com as meninas. Pronto. Perfeito. Maravilha. Deixa eu ver se eu consigo ver o chat aqui, né? Tudo ótimo. Jussara falou, tudo ótimo. Que bom. Então vamos lá, né, gente? Prazer falar com vocês. Para quem não me conhece, eu sou a Vivi Cardoso, sou consultora Mary Kay há 14 anos. Há 13 anos sou diretora de vendas. Já conquistei 5 carros cor-de-rosa, várias viagens internacionais. Uma coisa muito legal para contar para vocês, que eu já fechei todas as cortes, todas, na minha trajetória, vendas pessoais, inícios pessoais, das unidades. Eu sempre falo para as pessoas que eu amo trabalhar com Mary Kay, é por aqui que eu vou me aposentar.
Não consigo me ver fazendo outra coisa. Amo mesmo. Sou aqui do Rio de Janeiro. Eu fico entre a Baixada Fluminense e a região dos Lagos. O pessoal da área da Ilê deve conhecer. Conhecem, né? Luci Siqueira é minha vizinha, gente. A casa dela é na esquina, o apartamento dela é na esquina da minha rua. Vocês têm noção disso? Que privilégio! Um privilégio, né? Somos vizinhas. Sabe que da janela do meu quarto eu consigo ver o apartamento dela. Olha que loucura. Maravilha, né? Então é isso. Ele é uma pessoa que eu conheço já há muitos anos, tem uma forte contribuição na minha trajetória, Mari Martins e tantas de vocês, né? E eu estou trazendo hoje uma aula pocket para falar sobre base at play, estratégias de vendas, dicas para vocês, para a gente arrasar aí nessa reta de final de mês. O que é legal dizer para vocês? Que apresentar e demonstrar as nossas bases icônicas, com total segurança, dominar as estratégias infalíveis, vai fazer com que você aumente seu ticket médio e conquiste clientes para toda a sua vida. Antes da gente prosseguir, fazer uns combinados com vocês. Se tiver dúvida, vai no chat e coloca a pergunta, que eu estou de olho no chat aqui e eu respondo para vocês na hora, tá? A gente vai manter a câmera desligada, o som desligado, para não me desconcentrar, mas se vocês tiverem dúvida, pode perguntar na hora que eu paro para responder. Perfeito? A base é a base de tudo. Tem uma frase da senhora Mary Kay Ash que eu amo. Nada acontece até que alguém venda alguma coisa. Por que a base é importante? Ela é o principal na maquiagem, na construção de qualquer visual. Você pode passar um batom, uma máscara de cílios, mas sem a base, você logo percebe a diferença. Então, ela é importante para uniformizar o tom da pele, suavizar imperfeições, garantir um acabamento mais refinado e de longa duração. Na Mary Kay, nós temos três tipos de base, não, dois tipos de base e um CC Cream, para a gente conseguir esclarecer. E cada uma desses tipos, né, dos dois tipos de base e um CC Cream, suas fórmulas foram desenvolvidas cuidadosamente para atender às necessidades das nossas clientes. Tipo de pele, cobertura e também que é muito importante para falar para vocês. A base at play, ela permite construção de camadas. Eu vou explicar um pouquinho mais para frente para vocês sobre isso. A base também é a porta de entrada. A fidelização começa na pele. A gente fala muito isso, né? Você que é consultora já deve ter ouvido isso da sua diretora e nós, diretoras, replicamos isso. O que fideliza é o cuidado com a pele. A base é um passo muito importante também na rotina de cuidados com a pele. Uma cliente que encontra o tom da base e o acabamento ideal vai ser sua cliente para a vida toda, sua cliente fiel. Quem de vocês nunca passou pela experiência da cliente falar assim: ai, pelo amor de Deus, minha base está acabando, socorro, me ajuda? A gente já passou por isso, né? E olha que eu falo muito para as minhas consultoras isso. Quando você atende a sua cliente, se atende uma cliente que te falou um tom de base, você pode até memorizar. Mas faz uma conta comigo. Se você tem 10 clientes, você vai memorizar os 10 tons de base? 20 clientes, 30 clientes? É importante também a gente ter um lugar para anotar essas informações. Quem é muito digital, vou dar uma dica aqui, Empresário Online, é o aplicativo que eu uso. Ali eu coloco o nome da cliente, coloco as informações, os produtos que ela compra comigo, e quando ela me pede alguma coisa, eu vou no aplicativo, digito o nome dela e já sei a cor da base. Eu tenho uma consultora que compartilha comigo que salva o contato da cliente com a cor da base. Vamos dizer assim, Ana, bege 150. Acho isso muito perigoso. Porque se você perder o telefone, os contatos, quem nunca já passou por isso na vida? Você perde todas as informações. Quem não é muito digital, é mais analógica, gosta de anotar, tem uma dica top que eu compartilho com as pessoas, que era o que eu usava no início da minha trajetória americana, lá há 14 anos atrás. Caderno de telefone. Sabe aquele caderno? Aquele caderninho assim de capa dura? Caderninho de capa dura, que vem ali em ordem alfabética.
Quando eu comecei na Mary Kay, eu anotava o nome da cliente, a cor da base dela. E aí, isso agilizava a minha vida, fazia com que meu tempo rendesse mais. Quem me conhece sabe que eu gosto de fazer ações mais assertivas, gosto de fazer coisa que dê resultado no menor espaço de tempo. Minha vida sempre foi muito corrida, então eu sempre precisei de ferramentas e de ações que gerassem um benefício para mim. Cliente que compra base com você hoje, de repente ela vai repor daqui a um mês, daqui a 2 meses, daqui a 3 meses, daqui a 6 meses, depende muito do tipo de uso que ela faz da base. Eu tenho clientes que repõem a cada 30 dias, a cada 2 meses, a cada 3 meses, e é certinho. Se eu tenho esse registro de informações, também é muito importante, porque quando a cliente me pediu o produto, eu tenho ele de pronta entrega. E quem quer a base para usar imediatamente. Ela não vai esperar você daqui a um mês entregar a base. É outra dica boa. Deixa eu ver aqui o chat. Tem 3 novas mensagens aqui. Qual aplicativo? Empresária Online. A Ana perguntou. Ana, eu uso esse aplicativo Empresária Online. Eu não sei se existem outros, se existe, não sei. Eu sei esse que eu uso. É um aplicativo muito bom. Tem a versão gratuita e tem a versão paga. Eu tenho consultora que usa a versão gratuita e usa muito bem. Eu uso a versão paga. Mas aí vocês podem pesquisar lá, tá? Deixa eu ver aqui o próximo. O próximo slide. Nosso portfólio de sucesso. Eu falei para vocês que eu ia falar sobre as bases que a gente tem, a diferença para a gente se sentir segura na hora de ofertar o produto que esse mês está em promoção. Bom, a gente tem a base TimeWise 3D. A diferença básica entre essa base TimeWise 3D e a Edgeplay, uma vai entregar 12 horas de controle de brilho e oleosidade, que é a TimeWise 3D. A outra, que é a Edgeplay, vai entregar 8 horas de controle de brilho e oleosidade da pele. A base TimeWise 3D é uma base que é tratamento, porque ela tem o complexo Age Minimize 3D, que está presente na nossa linha de cuidados com a pele TimeWise 3D. A base Edgeplay não é uma base que tem esse benefício. A base TimeWise 3D vai entregar uma cobertura de média para alta e a base Edgeplay de leve para média. A base TimeWise 3D tem 28 tons e a TimeWise 3D tem 10 tons. A gente já vê a diferença de uma para outra. O que é muito importante a gente saber dessas diferenças para a gente saber explicar para a cliente? Porque, de repente, a sua cliente está acostumada com a base TimeWise 3D. E aí você fala assim, ah, mas esse mês a base Etplay está na promoção. Tá, mas você não sabe nem o básico para explicar a diferença. Porque as clientes querem saber a diferença de uma para outra. Então, passei para vocês aqui várias informações. TimeWise 3D, 12 horas de controle de brilhosidade. Etplay, 8 horas. TimeWise 3D é uma base que é tratamento, porque tem o complexo Age Minimize 3D, Etplay não. TimeWise 3D, cobertura de média para alta, Etplay de leve para média. E existe um outro tipo de cobertura que a gente pode entregar para cliente, um outro tipo de produto, que é o CC Cream. O CC Cream é totalmente diferente da base TimeWise 3D e da base Etplay. Ele já entrega uma cobertura quase que translúcida, tem fator de proteção solar 15, são 8 benefícios num único produto, oferece além de cobertura, hidratação, proteção solar, e é uma cobertura, eu costumo dizer que quase que translúcida. Eu tenho público de CC Cream? Tenho público de CC Cream, mas a minha maior força de vendas na maquiagem está na base TimeWise 3D. E as minhas clientes de TimeWise 3D gostam da base Etplay. E eu vou explicar para vocês qual é o perfil que elas me contam, né? O perfil da minha cliente que me contam que usam a base Etplay. Usam a base Etplay mais para o dia a dia, aquela coisa do trabalho, de academia, mais para o dia a dia. E quando elas têm um compromisso mais elaborado, quando elas vão sair, elas usam a base TimeWise 3D. Então, eu tenho clientes só de base Mary Kay Etplay e eu tenho cliente só de base TimeWise 3D. E eu também tenho um público, um perfil que usa as duas, nesse sentido.
compartilhando, que às vezes pode fazer sentido para alguém. Trio indispensável da base Mary Kay Play. Base, pincel e esponja. Toda a minha trajetória dentro da Mary Kay, eu sempre fiz curso com a Sabrina. A Sabrina, hoje, vocês conhecem ela bastante, Sabrina aqui do Rio de Janeiro, mas antes dela ficar assim muito famosa, muito conhecida, a gente fazia muitos cursos presenciais com ela. É com a Sabrina que eu aprendi isso. Você usa a base, aplicando com pincel e finaliza com a esponja. Quem já fez o curso dela sabe disso, que a esponja consegue entregar um acabamento legal. Eu faço essa abordagem para as minhas clientes. Quando eu vou oferecer a base, eu ofereço, obviamente, o pincel e também ofereço a esponja. É um trio perfeito e indispensável para que ela tenha uma experiência mais profissional e consiga entregar um acabamento não somente ficando na fórmula da base, né? Mas também entregando um acabamento mais profissional. Agora a gente vai entender qual é a diferença do pincel e da esponja. Isso também é importante. Porque quando você vai oferecer a base para cliente, que você fala da base, dos benefícios, já sabe as diferenças, dos benefícios da base, mas você diz para ela que é importante ela comprar o pincel e a esponja também, que é indispensável para conseguir uma aplicação mais perfeita, né, mais profissional, é importante você entender que o pincel de base líquida, que é o nosso pincel, ele vai entregar uma cobertura de média para alta. A base com pincel. Pincel vai entregar uma cobertura de média para alta. Se a cliente só usar o pincel, ok? Ok. Se ela só usar a esponja, qual que é a diferença? Porque elas perguntam, tá, mas qual é a diferença de aplicar com o pincel ou com a esponja? O pincel te entrega uma cobertura de média para alta. E a esponja te entrega uma cobertura leve. Lembrando de ensinar a cliente que quando ela for usar a esponja, ela precisa, antes de usar a esponja, umedecer a esponja com água. Isso é muito importante. A esponja, o nome dela por si só, a gente já sabe a função, né? O que que a esponja faz? Ela absorve. A esponja tem essa função. Mas quando ela está umedecida com água, quando você vai usar, quando a cliente vai usar a esponja, você vai conseguir ter uma maior economia no produto, você vai conseguir fazer uma aplicação mais uniforme, você vai conseguir usar com mais benefícios, os maiores e melhores benefícios da esponja nesse sentido, ok? E aí, como eu expliquei no começo, né? Eu uso as duas. Eu aplico a base com o pincel e depois eu venho uma técnica que eu aprendi com a Sabrina Santos, assentando a base com a esponja. Faço tudo ali certinho e depois eu prossigo com as próximas etapas. Isso tudo eu vou explicando para cliente. E a outra coisa muito importante, que é você buscar, além das aulas que a área nacional oferece, você buscar lá no Em Sintonia a universidade de consultoras, ser uma consultora pró, fazer os cursos que são gratuitos e são muito práticos, muito intencionais na apresentação e na explicação do conteúdo para que vocês consigam aprofundar o conhecimento. Porque se você sabe mais, você sabe explicar mais para as pessoas, você vai mais longe na sua argumentação de venda. Aí, como eu expliquei, né? Eu tenho um grupo de clientes que é só de Etplay e eu tenho um grupo de clientes que é Etplay TimeWise 3D. E aí eu expliquei para vocês que eu tenho umas clientes que gostam de usar Etplay para o dia a dia. Eu tenho esse público também. E nós que somos consultoras precisamos pensar em alcançar todas as possibilidades de clientes. Então, você olha para a sua cliente. Às vezes eu pergunto às minhas consultoras, tá? Qual é o perfil das suas clientes? Consultora que me fala assim, ah, só compram fragrância. Eu digo, nossa, que maravilha, que compram fragrâncias. Mas e a maquiagem? Você não introduziu a maquiagem para sua cliente? Você não ofereceu a maquiagem? Você não ofereceu cuidados com a pele? Você não ofereceu a linha masculina, porque de repente ela tem um irmão, um pai, um filho, um sobrinho? Então, quando a gente pensa nas clientes, a gente tem que pensar em alcançar todos os perfis, não ficar limitada só em um, né? Tem pele, respira, a gente oferece Mary Kay. A base Display é a principal aliada do dia a dia. Ela tem uma textura leve, livre de óleos e de fácil aplicação. E seca muito rapidinho. Outra dica, se você ainda não experimentou a base, experimenta.
que é importante você saber como é que é a textura dela, como é que é o acabamento, porque é legal quando você tem acesso à informação, mas é legal também quando você valida aquilo que você está falando. Controla ativamente o brilho indesejado da pele, mantém a maquiagem impecável. Lembra que eu falei? Por até 8 horas. A base Time Wise 3D, controle de brilho e oleosidade, até 12 horas. A Edge Play, até 8 horas. Tem 10 cores, como eu falei para vocês, e permite construção de camadas. É uma base que permite construção de camadas. Isso é importante explicar para as clientes. Agora, como que você pode apresentar, como que você pode oferecer esse produto com confiança? Primeira dica é você fazer uma sondagem atenta. Eu falei anteriormente que a gente alcança todos os perfis, todos os públicos, não foi? Perfeito, mas é importante você ouvir a sua cliente, ter esse cuidado, não só sobre a base, não só sobre a maquiagem, como para qualquer outro produto que você vai oferecer. Antes de aplicar, antes de demonstrar, você pergunta qual é o seu tipo de pele, ou ajuda a identificar qual é o tipo de pele dela. Ela prefere uma cobertura, um acabamento mate ou luminoso, um brilho sutil? Com que frequência ela usa a base? Ela usa a base diariamente? É eventualmente? É quase nunca? Tem isso, né? Eu tenho cliente que me responde, quase nunca. Como é quase nunca? Aí elas me explicam, quando eu tenho um casamento para ir, eu falo, nossa, tomara que tenha casamento toda semana para você ir, né? Brinco com elas. Mas, brincadeiras à parte, conhecer a sua cliente é importante para você criar uma conexão imediata. Ouvir a sua cliente é importante. Ouvir, prestar atenção no que ela está dizendo para você e fazer as perguntas certas para que você consiga obter as respostas para você oferecer o melhor produto para ela. Outra dica, isso eu faço sempre, não é só porque a base está na promoção, não, eu faço sempre. Eu sempre demonstro a base para clientes na metade do rosto. Já tentou você, na sua casa, passar a base na metade do rosto e deixar a outra metade sem a cobertura da base? Você consegue identificar imediatamente a importância de você ter a base. Imediatamente você fala: nossa, eu preciso ter esse produto, preciso, porque ele garante um acabamento incrível. Quando eu faço o teste da base e eu vou falar da base, dificilmente nesse dia eu falo do corretivo, porque senão ela fala assim: ficou esse acabamento incrível porque você usou o corretivo. E eu sempre destaco isso para cliente. Então, eu faço sempre a demonstração na metade do rosto. Eu dou um espelho para ela e falo para ela olhar e para ela comparar um lado e o outro e me dizer o que ela achou. Ali eu consigo vender a base. Ali eu consigo, enquanto eu estou aplicando, falando dos benefícios. Então, se eu estou demonstrando a base a display, eu falo: olha, essa base é maravilhosa, ela permite a construção de camadas, ela vai entregar uma pele mate, cerquinha, faz o controle de brilho e oleosidade da pele por até 8 horas. Eu já vou falando dos benefícios para ela. E quando eu faço a metade que ela olha, eu digo, então, achamos a base da sua vida, o tom da sua pele está perfeito agora com essa base. Já estou fazendo o fechamento da venda. Então, esse contraste visual, que é instantâneo, do antes e depois, é o argumento mais poderoso, mais potente e convincente para a sua venda. E por último, né, terceiro, é a garantia 100% de satisfação que só a Mary Kay tem. Então, transmitir tranquilidade para ela, ressaltar que a garantia 100% de satisfação da Mary Kay é algo real, que ela pode recorrer se ela precisar usar, se ela não estiver satisfeita, ela pode utilizar esse benefício que só nós conseguimos oferecer. Dúvidas, meninas, até aí? Nenhuma dúvida? Então vamos seguir. Isso aqui eu falei com vocês, né? O segredo dos aplicadores é saber exatamente qual é a função de cada um. Vendeu a base, oferece junto um aplicador, isso é muito importante. A diferença de um para outro é a entrega do resultado, é o que a cliente quer. Se ela quer uma cobertura de média para alta, você indica o pincel. Se ela quer uma cobertura leve, a esponja.
Eu tenho clientes que não conseguem se adaptar com o pincel, mesmo querendo uma cobertura de média para alta. Elas querem a esponja, porque elas se sentem mais confortáveis, elas acreditam ser mais fácil para elas, mas eu não deixo de falar que é importante umedecer a esponja antes de aplicar a base. Isso é fundamental, saber essa diferença entre eles, tá? E uma coisa muito importante, quando a gente vai oferecer a base para cliente, e a gente fala do aplicador, né, o pincel, ou a esponja, ou no caso eu ofereço os dois, pincel e esponjas, e explico por que que é importante. Quando eu estou fazendo a demonstração na metade do rosto, eu vou passando o pincel. Depois que ela vê a diferença, eu venho com a esponja, eu vou explicando a técnica para ela, e depois que termina, eu faço a outra metade do rosto, aí para ela não sair com a metade do rosto feita e a outra não. Mas, quando a cliente fala para mim assim, ah, Vivi, puxa, eu até queria levar o pincel e a esponja, mas no momento eu só tenho realmente dinheiro para comprar a base. Eu pergunto para ela se ela não quer ser minha anfitriã, se ela não gostaria de ser a minha anfitriã, e aí eu combino com ela, olha só. O que que a gente vai combinar? Você vai ser a minha anfitriã e eu vou ensinar você a ganhar o pincel e a esponja. E aí eu faço o programa anfitriã com ela, direitinho, certinho, redondinho, e incentivo ela a convidar as amigas para aquele momento da beleza, né? O spa facial, a sessão de cuidados com a pele, com a finalização da base que está na promoção, e fechando ali com ela para ela ganhar o pincel e a esponja, ou só o pincel, ou só a esponja, tá? É uma outra dica que não está aqui no slide, mas vocês podem anotar. E aí trouxe um comparativo das bases, um resuminho para vocês, né? Base Mary Kay Play, base Time Wise 3D e o CC Cream. É o que a gente tem para oferecer de cobertura. Quando a cliente pergunta, ah, você tem uma base com protetor? Não, a gente não tem uma base com protetor, a gente tem um CC Cream. O acabamento da base é display, da Time Wise 3D, ambas, o acabamento é mate e o CC Cream é um acabamento natural luminoso. A cobertura da Edgeplay de leve para média permite construção de camadas e da base Timewise 3D de média para alta. E o CC Cream de suave a leve. O diferencial da fórmula. A base Edgeplay, fórmula livre de óleos, controle de brilho e oleosidade da pele por até 8 horas, com 10 tons. Timewise 3D, é uma base que é tratamento, que tem um complexo Age Minimize 3D, faz o controle de brilho por até 12 horas e tem 28 tons. CC Cream, 8 benefícios em um: hidrata, protege, suaviza, faz uma correção leve e protege contra raios UVA e UVB, né? Tem fator de proteção solar 15. Como que você pode orientar a sua cliente? São informações importantes. Explicar para ela sobre tom e subtom é sempre importante na hora de testar. Eu sei que para algumas o que eu vou falar agora é muito óbvio. Ah, Vivi, isso aí eu já sei, é óbvio. Mas a gente tem convidadas e a gente tem novas consultoras, então é importante falar. Base não se testa no dorso da mão. Base não se testa no braço. Base se testa na linha do maxilar. E o certo é você fazer aqui, ó. Faz o teste da risca que a gente fala, né? Você faz uma extensão aqui no maxilar da cliente, espera uns segundos para ver. Passe um outro tom e um terceiro tom, digamos assim. E aí o tom que desaparecer é o tom da sua cliente. É o tom correto, é aquele que desaparece. Isso é muito importante. Ter mostruário de base é fundamental. Eu sei que a gente tem o quiz da base e ele é formidável, né? A taxa dele de acerto é assim absurda, né? De tão maravilhoso que é o nosso quiz da base. Mas ter a base para você demonstrar, ter a base para quando você for fazer uma demonstração, uma sessão de cuidados com a pele, faz a diferença total e real. E que sempre quando tem promoção de base, a gente fala com todo mundo, né? Poxa, se você vai comprar base ainda mais barato porque está na promoção, agora é o momento certo de você fazer o seu mostruário de base. Então, explicar sobre tom e subtom, o acabamento desejado, perguntar para ela qual é a preferência, se ela quer uma base, se ela quer uma base mate, se ela quer uma base, se ela quer uma cobertura de acabamento luminoso, aí a gente não tem base, é o CC Cream, mas é importante ouvir.
Se ela relatar para você que a pele dela é seca, tudo bem, ela pode usar a Timewise 3D fazendo ali a skincare dela normal, introduzir o Et Play, tá? Porque a gente não tem base para pele normal a seca ou mista oleosa. A nossa base alcança essa gama toda de peles, normal, seca, mista e oleosa. E o nível de cobertura, que tipo de cobertura que ela quer entregar. E a necessidade da rotina dela, se ela busca agilidade, se ela busca controle de oleosidade prolongado, a Edgeplay vai ser ideal para ela também, tá? Então é importante a gente ter essas informações para a gente saber fazer a melhor consultoria de beleza e de cuidados com a pele com a nossa cliente. Agora aqui, a gente está seguindo para o fim e eu vou explicar para vocês como multiplicar as vendas, como triplicar o ticket médio, como multiplicar isso. Uma estratégia de sucesso é o combo da aplicação perfeita. Não vender a base sozinha, é o que eu falei desde o início, quando a gente começou esse encontro. Não vender só a base. Falar para clientes que é importante ela ter o pincel e a esponja, ou pelo menos só o pincel ou só a esponja. Aí, como eu expliquei para vocês, verificando ali no fechamento da venda, o caso a caso. Demonstrar a diferença de como aplicar a base com a mão e como aplicar a base com pincel ou esponja. Faz total diferença. O tipo de aplicador vai entregar um resultado. A gente viu isso, né? Cobertura média, leve, alta, baixa, é o tipo de aplicador. Então, esse combo é perfeito. Outra coisa, quem leva base também leva um batom. A gente está com o Festival at Play esse mês. Os produtos estão em promoção. Tem o blush, o bronzer. Então, vários argumentos para que você não ofereça somente a base. E o skincare primeiro, gente, você vai vender a base, mas como é que tá a vida dessa pessoa com a pele dela? Skincare primeiro. Mostrar que a base perfeita requer uma pele limpa e hidratada. Aplicar o gel 4 em 1, fazer a higienização da pele dela, limpar, depois vir com o hidratante. É fundamental, sem contar que você não pode deixar de proteger a pele antes de aplicar a base. Isso também faz a diferença. E a venda casada com primer. Você fala de base, pode falar de primer também, pode falar de pó translúcido. Você pode falar de vários. Eu coloquei primer, mas aqui poderia ser batom, aqui poderia ser, além do pincel, né? Poderia ser o bronzer, aqui poderia ser o blush, aqui poderia ser o lápis de olho, lápis de sobrancelha. Aqui você pode adicionar outros produtos. Mas o primer também é legal, porque você pode demonstrar o primer de um lado e oferecer a ela a possibilidade dela comparar com o outro lado sem primer. Ele vai fazer o controle dos poros, a textura vai ser aveludada, a venda vai se realizar de forma natural, porque você está mostrando benefícios para ela e a importância dela fazer skincare correto, de ter os aplicadores corretos, de complementar aquela base dela com outros itens de maquiagem que a Mary Kay tem em promoção nesse mês e é formidável. E estratégias de crescimento, porque compartilhei com vocês como vender mais, né? Deixa eu voltar aqui. Como multiplicar as vendas, compartilhei com vocês. Agora, como crescer? Tem duas dicas aí, a gente sempre fala que a gente não inventa nada, né? A gente tem uma fórmula perfeita de sucesso que a gente precisa aplicar. 2 mais 2 mais 2, que é o programa de fidelização que a Mary Kay tem. Que é entrar em contato com a cliente 2 dias depois. Você pode mandar uma mensagem para saber se ela já aplicou sozinha a base, se ela sentiu diferença e segurança na técnica que você indicou. Lembra da história de usar o pincel e depois vir com a esponja assentando a base? Isso é uma técnica. Perguntar para ela, e aí, você usou sozinha? Como é que foi? Me conta essa experiência. É excelente. 2 dias depois você conversar isso com ela. 2 semanas depois, perguntar para ela sobre a duração e a adaptação, se está perfeita no dia a dia dela. E você falou o que para ela? Que a base tem a duração de faz até 8 horas de controle de brilhosidade da pele. É isso? Sim ou não, gente? A imagem travou para mim. Agora quero saber se bloqueou alguma coisa.
A imagem minha está congelada. Vocês estão me ouvindo ainda? A gente consegue escutar tranquilo, a imagem só congelou. É estranho. Obrigada, pai. Então, vou continuar falando, gente. Mais congelada, mas eu vou falando aqui. Deve ser a internet, não. Acho que foi isso mesmo, peraí. Acho que a internet. Ah, foi isso mesmo. Deixa eu tirar do Wi-Fi, peraí. Peraí, minha gente, que ao vivo é assim mesmo, né? Ela, se a duração e a adaptação continuam perfeitas no dia a dia. 2 dias a gente faz contato, depois de 15 dias, 2 semanas, depois de 2 meses. Aí você pode começar já a oferecer a reposição ou apresentar novidades. Você pode apresentar novidades para ela. A Mary Kay tem promoção todo mês você pode entrar em contato com essa cliente e perguntar para ela se ela está precisando de alguma coisa, como é que ela está, e você pode oferecer produto para ela. Uma coisa que eu ensino para as minhas consultoras é dominar a necessaire da cliente. Eu ensino isso para elas. Olha, se existe um lápis de olho nessa necessaire, tem que ser Mary Kay. Se existe um batom, precisa ser Mary Kay. Se existe um pincel de blush, tem que ser Mary Kay. Então, você só vai conseguir essas informações conversando, gerando conexão com a sua cliente. Então, essa é uma estratégia de crescimento. É você usar aquilo que a gente já sabe que existe há anos, há décadas, e que é a fórmula do sucesso. O pós-vendas, programa de fidelização, 2 mais 2 mais 2. E conquistar novas clientes. Eu ensino uma coisa que é a seguinte: para cada não, você pede uma indicação. A frase que você leva para a vida dentro desse negócio. Para cada não que você receber, você pede uma indicação. Você falou da oportunidade, tem nada a ver com venda agora o que eu vou dizer. Você falou da oportunidade, a pessoa disse para você que ainda não, você vai dizer ok, então você me dá uma indicação. Você falou com a menina lá da base Meriquete Play, dos benefícios, maravilhoso, isso e aquilo, ela disse não para você, você pede uma indicação. Então, para cada não nesse negócio que você recebe, você pede uma indicação. Como conquistar novas clientes? A urna do toque da beleza. Peça que cada nova compradora, cada nova cliente indique 3 amigas para presentear com uma sessão de cuidados com a pele ou uma aula de maquiagem express. Então, se eu estou vendendo para a Paty, Paty, que maravilha que você, né, está levando para casa essa base maravilhosa, Mariquette Play, ficou perfeita na sua pele. Nesse mês, eu estou trabalhando a urna do toque da beleza. Me indica 3 amigas que você vai presentear. O presente vai ser seu, porque eu vou falar no seu nome. E quando eu ligar para suas amigas, Paty, eu vou dizer o seguinte: olha, aqui é a Vivi, consultora Mary Kay. Eu estou te ligando porque Paty, sua amiga, indicou você para ganhar um presente. Você acabou de ganhar um spa facial, ou acabou de ganhar uma aula de automaquiagem express. E aí você começa a ampliar os seus contatos, porque se você tem contatos, você tem possibilidade de vendas e inícios. Dessa forma, a sua agenda vai ficar sempre recheada, sempre com contatos, sempre com pessoas para você abordar, sempre com pessoas para você demonstrar produtos. E aí você vai gerar contatos qualificados e sem muito esforço. É muito importante que às vezes a cliente te pede um produto e você para ali na oferta do produto para ela, na entrega do produto para ela. Você recebe lá o dinheiro pela venda que você fez e não pediu nem indicação para ela. Isso é uma estratégia excelente. Eu compartilhei com as diretoras de vocês. Eu compartilhei com as diretoras de vocês uma dica de vendas que não está aqui no slide, mas todas elas vão mandar para vocês, que é a Blitz da beleza. Quem já está fazendo, ok. Quem não está fazendo, eu vou contar como que é. A sugestão é você falar com até 50 pessoas até o final do mês. Vivi, 50 pessoas para mim em 15 dias vai ser um desafio, porque eu preciso falar com mais ou menos 3 a 4 pessoas por dia. Olha, nem é tanta coisa assim, mas 3 a 4 pessoas por dia, porque 3 vezes 15 dá 45.
Se a gente tem a meta aí de falar com 50 pessoas até o fim do mês, não é tanta coisa assim. Mas se você achar muito ousado, você pode baixar isso para 30, que seria falar com 2 pessoas por dia até o fim do mês. E você vai abordar as pessoas falando da base Mary Kate Play e do lápis de olho preto. Eu compartilhei com as diretoras a folha e compartilhei 2 vídeos. Um vídeo fala da base e o outro vídeo fala do lápis de olho, Kate Play. Essa abordagem é uma abordagem muito interessante, porque você pode abordar conhecidos e desconhecidos. Você aborda pedindo à pessoa uma opinião sobre os produtos. Você pode falar sobre o produto, falar dos benefícios e pedir opinião. Se você tem para testar, ok, ótimo, faça o teste. Se você não tem para testar, você pode fazer o quiz da base, por exemplo, com a pessoa, porque ela vai descobrir o tom da pele dela. E você pode falar dos benefícios. E é excelente também você compartilhar os vídeos, porque os vídeos falam dos benefícios. Então, aí tem para você que tem um produto de pronta entrega para você poder fazer a demonstração e você que não tem produto nenhum na mão, certo? E aí, o que vai acontecer no final do mês, até o dia 31 de julho? Você vai ter falado, quem se propuser a fazer com 50 pessoas, você vai ter falado com 50 pessoas, você vai ter 50 contatos. Além de você falar, a chance de você converter essa abordagem em venda é muito grande. Você acabou de ter uma aula, você vai ter ferramentas, você tem argumentos para falar, então você tem grandes chances de vender o produto, certo? Então, quando a gente terminar esse encontro, vocês vão pedir para as diretoras o material de apoio que eu compartilhei com elas. Está prontinho, a folha para imprimir, os vídeos, e tem uma imagem falando da promoção que eu acabei de contar, que é a base com um lápis e tem uma promoção de tanto por tanto, para vocês mostrarem benefício para clientes delas comprarem os 2 produtos nessa promoção da abordagem que vocês vão fazer. Certo? E aí, para fechar, quero perguntar para vocês: prontas para o sucesso? Vocês estão prontas para o sucesso? Olha, não consegui ouvir daqui, hein? Não consegui ouvir. Vocês estão prontas para o sucesso? Já Sim, podiam estar assim, Vivi. ó. Ó, já podiam estar assim, ó. Sim, tô recebendo, tô pronta, Ah, eu quero. ah, é isso aí, ó. Meu telefone chegou até a cair, porque eu bati, ó. Estou pronta para o sucesso? Eu estou pronta para o sucesso, gente. Prontíssima para o sucesso. Deixa eu ver no chat se alguém disse que está pronta para o sucesso. Não é possível, gente. Sim, Adriana, Carmen, Maria Eliana, Simone, Ana Cristina. Sim, estamos prontas para o sucesso. A beleza transforma vidas. Domine as demonstrações, crie experiências inesquecíveis e prospere na sua carreira independente. Encontre suas clientes, demonstre com amor e brilhe na Mary Kay. Brilhem na Mary Kay. É isso. É isso, gente. É isso. Foi um prazer enorme compartilhar esses minutos aí do dia com vocês, da noite com vocês. Muito obrigada pelo tempo. Desejo que vocês prosperem aí no negócio de vocês. Peçam às diretoras o material que eu já compartilhei antes do início da aula, inclusive a tabela de correspondência de base para quem não tem. Que vocês tenham uma noite abençoada. Que amanhã vocês acordem revigoradas. E que amanhã seja um dia especialmente extraordinário, com muitas vendas de base, Marketplace, com muitos inícios. Compartilhe nas suas redes sociais com as suas clientes essas informações. Beijo grande e uma excelente noite para todas. Ah, tem que tirar foto, né? Espera aí, gente. Espera aí. Sai não, gente. Espera aí. Ai, meu Deus. Deixa eu interromper o compartilhamento. Eu estou tanto tempo sem usar esse Zoom que eu Aqui, estou. aproveitando que tu tá aí mexendo, vai fazer aí uma fotinha. Você que tem bastante tempo de Mary Kay, compartilha com a gente o que que Sim, faria, por exemplo, qual é a dica que tu tem quando sim. clientes, por exemplo, 50 mais, 45 Aham. mais, elas querem comprar base, mas sabem que o ideal para, quer dizer,
vem com a resposta, né? Dizendo Aham. que o ideal para elas é uma base mais líquida, uma base com menos cobertura, e querendo ou não, a base da Edgeplay, né, tem mais cobertura e também é Nossa! mate. O que que tu Mas fala, Vivi? a 60 mais, eu recomendo a base Mary Kay Play, eu vou explicar para você. Eu digo para ela que fazer a skincare dela, isso é para ela com 60 anos, e isso é para ela. Peraí, gente, senão me desconcentro. Isso é para ela com 60 anos. Peraí, faz a pose aí da foto. Peraí, Paty, que eu vou falar, é porque eu não sei fazer duas coisas ao mesmo tempo. Deixa eu só compartilhar aqui, que eu vou botar lá no grupo, tem a página 2 ainda, ó. Olha, tem a página 2. Espera aí, página 2. Ninguém pode ficar de fora. Ai, meu Deus, tem uma princesa no colo da Fabiana Rogéria, gente. Olha isso. Uma princesa. Meu Deus, estou vendo aqui, Paty, tem uma princesa. Você sabia que ia ter princesa na aula, Paty? Não me contou? Vamos lá, tirar a dúvida da 60 mais, né? Ah, tá, mas eu tenho a pele madura, e como é que eu faço? A base vai ficar perfeita nela. A dica que eu dou para essa pessoa é fazer uma skincare perfeita. E aí, talvez, dependendo do tipo de pele dela, não vai ser Time Wise 3D, vai ser Repair. Talvez a gente tenha que indicar algum produto com uma hidratação mais profunda, de repente, o do dia ou da noite da Time Wise Repair. E aí, para ela, eu consigo entregar a base. Eu falo para ela que se ela fizer esse cuidado com a pele, essa preparação da pele vir com a base, ela vai conseguir ter um resultado perfeito. Mas tudo isso só é possível se a gente fizer aquela dica que eu falei, ó, faz metade do rosto. E aí nela faria a preparação da pele, a hidratação, proteção solar, e viria com a base, falaria para ela assim: olha só, você com seu rosto tratado com a base, e olha o outro lado que não tem. E eu até poderia passar a base, depois que ela visse a diferença, que ela viu, poxa, legal, tem que fazer isso mesmo. Eu poderia aplicar a base no rosto sem nenhum tratamento para ela conseguir ver a diferença. Ela vai ver que legal, ela precisa e vai dizer: nossa, eu não preciso só da base, eu preciso fazer o skincare completo para ter esse resultado daqui do lado de cá. Respondi? Maravilha, respondido. Perfeito. Perfeito. Mais alguma dúvida, gente? Mais alguma dúvida? Não? A Fabiana falou que amanhã é aniversário dessa princesa. Parabéns! Feliz aniversário! Muito bom, gente. Tivemos o privilégio de ter uma princesa que faz aniversário amanhã. Então é isso, meninas. Boa noite para vocês, uma noite abençoada e até a próxima. Beijos.